Ô, entendeu? Leila, por exemplo, o meu exemplo com o Nicola, né? Eu tenho acompanhado alguns grupos de algumas mães e algumas dicas e tal, porque eu sou mãe de primeira viagem, né? Eu tô aprendendo. E eu ouvi esses dias num grupo a conversa quando ele está entrando no sono, né? Eu acho que é a beta, o alfa, nunca lembro. A primeira frequência quando ele vai entrar no sono profundo, né? Então, eu faço ele dormir e quando eu percebo que ele adormeceu, mas ele ainda tá como se ele estivesse ouvindo, ele tá atento ainda. Que é quando se eu vou sair da cama, ele acorda, né? Então, o que que eu costumo fazer nessa hora? Eu costumo conversar com ele. Então, na minha cabeça e na minha organização mental aqui, eu fico programando ele. Então, o quanto ele é forte, o quanto ele é saudável, agradeço as células dele, que se recuperam a cada dia, aí falo do dia, se aconteceu alguma coisa. Até ele passou por uma situaçãozinha esses dias que uma amiguinha bateu no rosto dele e nós achávamos que ele ia chorar. E ele fez um sentimento assim, ele botou a mão no rosto, eu senti uma dor interna nele, assim, que me doeu o meu coração, sabe, de ver aquilo. Ele não chorou, mas ele colocou a mão no rosto e depois, assim, ficou toda a marca do rosto. Claro, a menina também não sabe o que tá fazendo. A gente, na hora, assim, não tomou nenhuma atitude de brigar com nenhum dos dois, mas à noite eu eu tomei essa atitude, assim, eu falei: "Filho, não permita que ninguém bata no seu rosto, mas você converse com as pessoas, explique, se defenda, né, não permita que chegue no seu rosto". Então, assim, a pergunta para você é: funciona mesmo? Funciona? É assim mesmo? Porque uma coisa é o que eu leio, eu ouço e acredito, mas com você que tem a experiência e o conhecimento, funciona, Leila? Funciona. Claro que a criança, no nível de entendimento dela, né, ela pode pegar partes, né, ou entender pela sua intenção, né, aquilo que você está Hum. se conectando pela intenção, né, porque talvez ela não vai elaborar tanto devido às palavras, que talvez ela possa não entender tudo, né, mas fica lá guardado, com certeza. Os pais são os primeiros hipnotizadores, né, vocês têm uma influência enorme, né? O inconsciente está aberto, está aprendendo tudo para a vida. Então está muito certo o que você está fazendo, né? Você pode começar por exemplo, escreve historinhas com base nisso que você está falando, que você teve a intenção, por exemplo, faz uma historinha. Ao invés de falar afirmações assim tão, né, pontuais, você pode escrever antes de ir para a cama e contar uma historinha que dê a Uhum. entender isso, entende? Fica até melhor, eu acho, para a absorção da criança, contar uma historinha. Quando eu já percebi que ele gosta de ouvir histórias, mas eu não faço isso com luz acesa, então eu só fico contando. Uhum. E eu uso situações, por exemplo, da nossa vida, mas eu não falo que é ele, nem que é o pai e a mãe. Eu falo que é uma família que mora numa casa assim, XYZ, ou o menino que morava lá brincava assim. E eu percebo que ele fica quietinho me ouvindo. Dessa maneira? Fazer assim? Tu pode usar personagens também, né? Se tu quiser. Por exemplo, não sei, eu tô bem por fora, né? Que personagens que normalmente tem nos desenhos animados, né? Leila, isso eu também não estimulo. Eu não, eu e o Ou, André, a ou gente não. cria, ou cria uma história Tá. assim. Tinha por exemplo, você pode começar assim, tinha uma vila de pescadores. Então, né, você pode inventar. Se tinha uma vila de pescadores, e nessa vila de pescadores tinha uma família. E essa família era muito divertida. Tinha lá o Pedrinho, o Zezinho, o não sei quem, né? Então, tu começa a contar uma história normal, só que escreve antes, que é melhor para fluir, né? Claro, claro. E aí começa a colocar a moral da história, né, ali dentro, né, para finalizar ali que fique uma coisa que a pessoa entendi a moral da história. Então, porque geralmente a criança depois pergunta: então quer dizer que tal coisa, né? Hum. Ou então fulaninho fez. Eles aprendem muito mais pela historinha, né? Então usar metáforas, né? Eu vou sair um pouquinho do assunto e daí depois você faz o gancho, mas eu quero fazer um comentário entre Estados Unidos e Brasil, tá? Uhum. A gente traz muito isso no podcast, Leila,
A ideia, assim, o conceito do podcast é trazer informação técnica, né? Gerar Transformar a informação técnica num Isso. conteúdo amigável de fácil acesso. E humanizar o bate-papo ali, o profissional que está trazendo aquela informação. E mostrar que é gente como a gente, né? Não é só aquele deus ou a deusa, né? Somos todos... somos todos... E a gente sempre faz esse paralelo também, como a gente está nos Estados Unidos, a gente sempre faz esse paralelo, olha, aqui funciona assim, a gente sabe como é que funciona no Brasil, enfim, para esse comentário que eu vou fazer. E essa coisa da historinha, Leila, eu tô num momento agora do desmame dele, e eu quero fazer um desmame respeitoso. Nossa, pensei exatamente nisso. Pensei. Quando a Leila falou, eu já pensei assim, falei, meu Deus, a historinha para... Aí eu quero fazer só um comentário, assim. Aí eu vi uma menina que eu sigo, linda ela lê histórias para filha, sempre a mesma história, e agora a menininha, 3, 4 anos, talvez, a menininha, ela começa a contar a história de uma página, da menininha continua, porque já decorou, né, a história. E ela estava contando a história sobre como fazer o desmame respeitoso, né? Aí eu me encantei com aquela historinha, eu falei, que história linda, eu acho que isso, ele vai entender dessa maneira, porque eu não quero falar que o meu tá do dói, porque ele não me machucou, eu não quero falar que simplesmente acabou, não, como fazer, né? E aí, quando eu vi ela contando essa história, eu corri lá no Instagram dela, eu falei, bom, deve ser uma publicidade do livro, eu vou ver que editora é essa. Gente, custa $46 o livro. Aí eu me assustei. Aí eu falei, não tem problema, eu sei que custa, que tem, né, o valor é elevado no Brasil, mas R$ 46 para R$ 50 para você ter acesso a uma coisa tão simples e tão importante para as mães, que vai, aí a gente vai entrar num outro conceito, né, que é a formação das crianças, porque elas são os adultos de amanhã, que vão estar nas empresas, que vão ser pais, que vão ser maridos, esposas. Então eu fiquei pensando assim, por que que o nosso país tem isso, sabe? Leila, tem uma loja aqui nos Estados Unidos que você deve lembrar, só vou finalizar aqui, é o Dollar Tree, que é a loja tudo por $1. Agora ela sofreu um reajuste, está R$1,25, mas é muito barato. Eu já comprei livros educativos muito bons para o Nicola a $1. Aí eu vou em lojas assim como Outlet, eu compro livros para o Nicola a R$3,50. Livros aquele capa dura, que tem textura e tudo mais, no máximo $10. Quando eu vi um livro simples, com uma história linda, maravilhosa, não é o contexto isso, é só para falar a informação certa, bonita, respeitosa, custa muito caro. São $46 ou reais? Desculpa, reais, eu falei dólares? Falou. A primeira vez falou. Mas assim, independente de valores, o que você pode fazer que é muito simples, porque você pode criar a sua história, né? Você pode utilizar uma inspiração nessa mulher, né, no que ela faz, e você criar a sua história, porque a sua história vai ser sua, né, com o seu filho. Então, você tem essa capacidade, porque você pode, até se você quiser criar história, escrever e me mandar, né, posso dar uns toques. Ai, obrigada. Porque a melhor história é a história que você conta, né, que é a sua. Então, você pega e você pode colocar no papel primeiro, né? Tudo aquilo que você acha que seja uma justificativa para fazer esse desmame, né? Tudo aquilo. E medita sobre aquilo. O que aquilo representa para você, né? O que representaria isso para o filho? Então, você pode fazer disso um processo seu de autoconhecimento, de conexão. O seu filho vai sentir isso. Então, depois cria essa história em cima disso. Então, faça disso um momento especial, né? Faça disso um processo especial. Vai ficar muito mais válido do que lá comprar o livro, né? Excelente Obrigada, ideia. Leila. É um momento. Eu te ajudo. É um momento muito importante, porque eu percebo assim, é difícil para ele, mas vai ser natural. Eu acho que está sendo mais difícil para mim. Sabe? Agora é o momento de eu permitir que ele vá sozinho. Vai, agora você já consegue. Ele está com quanto? Tá com 2 já. 2 anos.
Nossa, Então, o que você pode olhar é tipo assim, tem livros que falam sobre a idade X e o processo dela, né? Porque o que acontece? O pai é o que mostra para o mundo, né? Você está ali alimentando, né? Que é a base do receber, né? Mas o pai tem uma questão do mostrar para o mundo. Ele pode ser introduzido nessa história também, Daí que eu falei que eu né? posso ajudar. Você vai me colocar nessa história. É isso que eu falei, eu posso ajudar. Uhum. Porque você pode colocar nessa história o crescimento do menino, do masculino, em comparação à vida, o pai. Nossa, pode criar uma história fantástica, porque é um menino, né? Você agora pode colocar ele no sentido desse crescer, né? Dá para criar uma coisa muito linda, ainda até bem melhor do que. Né? Porque... Vou fazer. Eu ouvi um vídeo hoje de meio-dia, eu estava fazendo o almoço. E aí eu preciso de ajuda, sabe, eu preciso, porque as coisas que eu tô tentando fazer, eu não tô conseguindo. E aí eu fui buscar um vídeo, e uma dos vídeos que eu assisti, ela falou sobre isso, ela falou assim, eu também não queria falar que dói, que tá machucado, ou passar produto, essas coisas. Ela falava, a frase que ela usou, que eu já comecei a falar pro Nicola, é que ele estava de parabéns, que o neném estava de parabéns, que ele tinha crescido forte e saudável, porque ele já tinha tomado todo o leite da mãe. E aí, eu achei aquilo incrível, eu falei: "É isso, não é que acabou e não vai ter mais, não, ele já tomou tudo, né, ele tá, tipo, Pronto, bem, já. Isso, é entendeu?" tipo uma formatura agora, né? Tá se formando. Isso. Passando para a próxima fase agora. Tudo necessário para chegar onde ele chegou nesse momento. Forte, saudável, preparado. Já, como eu falei hoje, você já tem seus dentes para você poder mastigar a comida que a gente também come. Isso é muito importante fazer essa analogia com ele, né? Você está preparado, filho. Você já tem os dentes, você já está saboreando, né? E falando de filhos, Leila, os pais não estão, a gente não é ensinado a ser pai e mãe, né, a gente não é, Não, devia ter um manual, né? a gente acaba replicando, né. E essa desconstrução que a gente passou por esses cursos que a gente vem fazendo, é para justamente tirar crenças limitantes, para a gente poder evoluir como ser humano e para que a gente possa treinar filhos sem algumas coisas que não foram benéficas nesse nosso caminho, né. E, por exemplo, essa informação que você tem, essa não é uma graduação, esses cursos que você disponibiliza, tem alguma coisa que a gente possa pensar como pais, assim, para poder educar os filhos? Como eu acho que eu não consigo me expressar, amor, Não, mas eu Ela já entendi. entendeu e eu já entendi. Eu vou dar um exemplo, tá? Assim, por exemplo, em consultório, né? Quando vem uma mãe pedindo ajuda para uma criança, eu sempre falo, eu não é minha especialidade, eu não atendo crianças. Primeiro, porque não é especialidade, também eu não tenho filhos, né? Então, eu prefiro não fazer. Então, o que eu faço? Eu convido a mãe. Eu falo, vem, mãe, nós podemos fazer um tipo de exercício que é fantástico, e para os racionais, né, os lógicos, eles até vão falar, o que é isso? Né? Mas é possível você projetar ou ressoar o campo mental do seu filho, entender as dificuldades dele e aí ajustar o que é tua responsabilidade nas tuas ações. Porque o teu filho é teu espelho. Se ele está mal, provavelmente ele está sentindo dos pais alguma coisa, né? Então, o filho é o reflexo do convívio de vocês, da linguagem que vocês usam, de tudo que acontece. Por isso que eu atendo adultos com problemas parentais, né? A maioria dos nossos problemas vem dos nossos pais. Então, para um trabalho, para um alívio de alguma coisa do seu próprio filho, melhor é começar por você o tratamento. Né? A mãe ou o pai, né? Geralmente a gente faz com a mãe, porque a mãe tem a conexão ali mais forte. Então, a mãe consegue, na concentração, ou falando em transe também, né? Captar essas informações do campo mental do filho, o que ele precisa, por que ele está assim. E vem todas as informações. Então, esse é um tipo de exercício que a gente faz em prática no treinamento caminho magnético. Podemos fazer de outras formas, né? Mas a pessoa
E que eu ensino, por exemplo, alguns dos meus alunos que eu chamo de ressonância. Você pode até fazer para entender o campo mental do pai, da mãe. Você entendendo, trazendo entendimento, muda tudo. O teu comportamento muda, porque nós precisamos de compreensão. Se uma criança está chorando lá, desesperada por alguma coisa, provavelmente porque ela não está entendendo. Por que me deixaram aqui? Porque o tempo da criança é diferente. Por exemplo, a criança está lá na escolinha e aí está chovendo muito, a mãe se atrasou por causa do trânsito. Todos os amiguinhos foram embora e a criança está lá. Tem gente na escola. Só que como ele viu que as crianças foram embora, ele se sente abandonado. Fala, minha mãe não está vindo, e começa a chorar. Então, para ele, o tempo se torna Foi ali 10 minutos, para ele vai ser como se tivesse sido 1 hora, né? Porque o tempo é diferente. Então, pode marcar na vida da criança, isso que a gente chama de dano, fratura ou um trauma, né? Vamos dizer assim, que é uma sensação de abandono, né? Criou ali um pontinho porque ela sofreu, teve uma impressão, porque a pessoa é sensível a esse ponto de criar essa sensibilidade de falta de um pai e de uma mãe. Vamos botar 2 crianças ali, uma criança mais extrovertida, tá brincando, tá chovendo, ele viu uma oportunidade, uma bola, foi brincar e não tá nem aí. Demorou, pai, tá curtindo aqui. Tá curtindo. Então, ele já não criou um dano, uma fratura, um trauma ali para ele. Mas o outro menino, que é introvertido, que é mais sensível, não veio, o pai começou a chorar, já criou um carimbo, né, no seu inconsciente. E aí, por exemplo, acontece uma outra situação na vida dele, mais tarde lá, que de repente o pai se atrasou para alguma coisa, ou até um amiguinho, sei lá, né? O que o inconsciente faz? Ele busca uma referência no passado. Gatilho. Vai lá, é que nem um computador. Ou tem abandono lá atrás, então, passado por presente, ele soma. Então, ele diz, putz, eu sou abandonado. Tá Ele vai reafirmando, reforçando. ele vai reforçando a ideia do abandono. Então, o que vai fazer no futuro, quando passar para a vida adulta, vai usar isso. Ele vai buscar na vida adulta pessoas que abandonam ele. Porque é um conteúdo tensional. O inconsciente gosta da emoção, não sabe qualificar, não sabe dizer é boa ou é ruim para você. Tá intenso o sentimento de rejeição, de abandono, é aquela ali que ele vai escolher. Então, ele vai reger a vida inteira dele buscando pessoas que abandonem, que rejeitem, entendeu? Enquanto esse conteúdo estiver ali ainda. Então, a nossa vida é um conteúdo energético, tensional da emoção. Toda a nossa vida física aqui é emocional. Voltando lá àquela história que eu desdobrei, eu percebi que a nossa alma, quando desdobra, ela não tem sentimento. É do nosso corpo físico. Então, eu observava e não sentia nada. Não tem sentimento. A sensação é justamente para a gente criar o aprendizado nessa vida, para ter as experiências. Quando você sai do seu corpo físico, ela não é assim como a gente tem aqui. Por isso que a gente não consegue entender. Então, não existe, na realidade, um bem e um mal na vida espiritual. Ela tem ações que reverberam de acordo com algo, né? Que foi assimilado, que está ali vibrando. Então, é muito em questões de vibração. Né? Por isso que quando uma pessoa está mal, fala, tem obsessores, né, e tal, porque você vibra e entra em ressonância, e ela soma aquela coisa. Então, os obsessores, na verdade, é tudo, vivo, morto, não importa, né? Tudo que já passou no plano da Terra, ele está aqui ainda, ele não dissipa, a tua voz não dissipa, né? Ela vai por aí, tudo que tu fala, ela continua. Ela não tem, ela é eterna, tudo é eterno, né, na vibração. Então, você entrou na sintonia, segundos, ressoa. Então, a gente pode fazer experiências, ou melhor, né, assimilar ou entrar em ressonância em segundos com alguém. Tem um jeito de fazer isso. Só não vou falar aqui, porque eu não quero que quem não está sabendo tal fique utilizando isso, né? Mas em segundos isso acontece, né?